Você já se perguntou por que tantos desejam a liberdade, mas tão poucos a conquistam? Por que tantos sonham em ser senhores de sua própria vida, mas continuam servindo a engrenagens invisíveis que jamais questionaram? E se eu lhe dissesse que a diferença entre o ordinário e o extraordinário não é uma questão de sorte, nem de herança, nem mesmo de talento? E se, no silêncio entre seus pensamentos mais íntimos, existisse uma senha, uma chave, que poucos ousaram decifrar? Cada escolha que você faz, cada pensamento que você tolera, cada emoção que você alimenta, desenha com mãos invisíveis o destino que, em breve, será impossível de alterar. A maioria aprendeu a pensar como escravos, mas a agir como sonhadores. Essa é a armadilha perfeita, o cárcere dourado onde se cultiva a mediocridade com ares de esperança. E você, sem perceber, foi ensinado a acreditar que apenas muito esforço, muito sacrifício e muitos anos poderiam talvez, quem sabe, premiá-lo com migalhas de grandeza, mas e se tudo isso fosse apenas um teatro? E se o verdadeiro segredo da construção de riqueza estivesse enterrado na forma como você pensa antes mesmo de agir? Você já parou para observar que os verdadeiros milionários não operam no mesmo mapa mental que o restante da multidão? Eles enxergam o que você ainda não foi treinado para ver. Agora preste atenção. Não basta querer, não basta sonhar, não basta trabalhar até o suor secar em sua pele. A verdadeira alquimia ocorre quando seu pensamento se transforma naquilo que a maioria jamais ousaria imaginar. Uma força magnética, silenciosa, irresistível, que dobra as circunstâncias à sua vontade. É por isso que muitos tentam, mas poucos chegam. Porque antes de conquistar o ouro exterior é preciso acender o ouro interior. E este ouro, esta essência latente, jaz adormecida em você, esperando apenas o comando certo para despertar com uma fúria criadora que nada poderá deter. Mas cuidado, pois há um preço para tocar este fogo, e este preço não é pago com dinheiro, nem com tempo, nem com lágrimas. É pago com a morte lenta e dolorosa de tudo aquilo que você achava que sabia sobre o sucesso, sobre o fracasso, sobre quem você é. Está preparado para enterrar suas velhas crenças, suas zonas de conforto, seus limites invisíveis, porque a partir do momento em que atravessar essa porta, não haverá mais como voltar. Você verá o que não poderá mais desver, sentirá o que não poderá mais ignorar, e carregará para sempre a marca invisível dos que escolheram despertar. O que você está prestes a descobrir não é um conselho nem uma fórmula barata de motivação. É um ritual silencioso, transmitido pelos verdadeiros arquitetos da realidade, aqueles que aprenderam a dobrar a própria existência às leis de sua vontade inquebrantável. Pense bem, quantas oportunidades já passaram por você disfarçadas de dúvidas? Quantos sinais você já ignorou por medo, preguiça ou simples falta de consciência? Hoje, uma nova oportunidade se apresenta, mas apenas para quem ousar atravessar a neblina e enxergar o que poucos estão preparados para ver. A pergunta é: você terá coragem de continuar? Há uma inquietação que cresce em silêncio dentro daqueles que, mesmo sem compreender, sabem que foram feitos para mais. Uma pulsação invisível que vibra nas entranhas. Um sussurro que atravessa noites vazias e dias apressados, insistindo que a vida que vivem não é a vida que foram destinados a construir. Não é falta de gratidão, não é ambição cega, é um chamado, um grito abafado sob camadas de medo, dúvida e conveniência. E enquanto o mundo ao redor repete mantras de conformismo, essa voz interna, crua e indomável, continua a bradar, pedindo passagem. Você sente essa voz, mesmo que tente silenciá-la. Ela aparece nos momentos em que tudo parece estar bem, mas o peito ainda pesa. Surge nos instantes de vitória amarga, nas celebrações onde a alma não dança. É o lembrete de que ser aceito pela multidão custa, muitas vezes, o preço de se abandonar. Você pode continuar vestindo máscaras, acumulando méritos que brilham por fora, mas corroem por dentro. Pode seguir fingindo que está satisfeito, com migalhas emocionais que nunca saciaram a fome verdadeira. Mas a verdade, uma vez ouvida, não pode ser esquecida. A cada amanhecer,
a escolha silenciosa se apresenta: seguir adormecido ou ousar despertar. E o despertar, ao contrário do que muitos romantizam, é um processo violento. Não há música suave nem luz dourada. Há ruptura, há dor, há o rasgar da pele antiga, a queda brutal dos pilares internos que sustentavam uma vida construída sobre concessões. Quem acorda de verdade primeiro odeia o que vê, as mentiras que aceitou, os sonhos que abandonou, a força que esqueceu possuir. O despertar não é belo no início. É selvagem, é desconfortável, é necessário. O medo, sempre ele, tenta negociar a sua rendição. Sussurra que ainda há tempo para voltar, que é mais seguro aceitar menos, que é mais sensato desistir antes que doa ainda mais. Mas aquilo que foi visto já contaminou o seu ser. Não importa o quanto tente fugir, o chamado será uma ferida aberta pulsando em sua memória. E um dia, inevitavelmente, a dor de permanecer pequeno se tornará maior do que o medo de crescer. Esse será o seu ponto de ruptura, sua travessia inevitável. Você foi ensinado a duvidar de si, a esperar validação externa, a medir seus sonhos pelo tamanho do aplauso que recebem. Mas o ouro verdadeiro não brilha nas vitrines do mundo. Ele se oculta nas cavernas que poucos ousam explorar. A jornada que realmente importa é aquela que não pode ser fotografada, a transformação que ninguém verá até que seja impossível de ignorar. E enquanto os outros dormem em suas certezas, você começará a caminhar por trilhas onde cada passo é uma escolha entre a velha prisão e a nova liberdade. Existe algo sagrado na decisão de não se trair mais. Algo que não pode ser comprado, ensinado ou herdado. É um pacto silencioso, selado entre você e a parte mais esquecida de sua própria alma. A partir do momento em que decide honrar esse pacto, o universo inteiro parece conspirar, não para facilitar sua jornada, mas para testar a solidez da sua escolha. As tempestades não cessarão, as dúvidas não desaparecerão, mas você deixará de lutar contra elas. Aprenderá a usá-las como combustível para seguir. O caminho que se abre diante de você não oferece promessas fáceis. Não existem garantias, não existem mapas seguros, mas existe algo infinitamente mais precioso. Existe a chance de, pela primeira vez, viver uma vida que seja inteiramente sua, de pensar com sua própria mente, de desejar com seu próprio coração, de construir com suas próprias mãos, de ser, não o reflexo das expectativas alheias, mas a manifestação plena daquilo que nasceu para ser. Essa é a revolução silenciosa, que poucos ousam travar, e que transforma para sempre aqueles que escolhem permanecer nela. E enquanto você respira, agora, enquanto sente as palavras se enraizando em lugares que talvez nem soubesse que existiam, algo começa a mudar. Não fora de você, ainda não, mas dentro. No espaço secreto onde todas as grandes transformações começam. Um lugar onde nenhum olhar externo alcança, onde nenhuma dúvida alheia pode penetrar. Apenas você e sua decisão. Apenas você e a verdade que sempre esteve à sua espera. Há uma violência invisível naquilo que nos ensinaram a chamar de normalidade. Cada rotina entorpecida, cada sonho engavetado, cada sorriso forçado é um golpe contra a alma que, silenciosa, se recusa a morrer. A dor não vem do esforço de construir algo novo. Ela nasce do esforço exausto de tentar se encaixar em algo que nunca foi seu. Quantas vezes você já sentiu, sem palavras, que estava tentando caber em espaços que sufocavam a sua grandeza? Quantas vezes, diante do espelho, seu reflexo parecia mais uma promessa quebrada do que um retrato fiel do que você poderia ter sido? O mundo aplaude os que obedecem, mas reserva a eternidade para os que ousam ser fiéis a si mesmos. E ser fiel a si mesmo é um ato de guerra em uma sociedade que recompensa máscaras e condena verdades cruas. A cada escolha por autenticidade, você perderá aplausos. A cada passo em direção à sua verdade, você afastará pessoas que amavam a sua versão adormecida, mas temem a sua versão desperta. A liberdade tem um preço, e esse preço é tudo aquilo que não era verdadeiramente seu, mas que você carregava para ser aceito, amado, tolerado,
Existe uma solidão que precede toda verdadeira ascensão. Uma travessia de sombras onde nenhuma luz externa poderá guiá-lo, onde nenhuma mão poderá sustentá-lo. Será você, com sua coragem crua, atravessando desertos internos que poucos sequer reconhecem existir. O ouro da transformação não é entregue a quem pede com palavras bonitas, mas a quem sangra em silêncio e ainda assim persiste. A cada passo, você não estará apenas se aproximando de seus sonhos, estará matando um a um os medos que sempre disseram que era impossível. Você já percebeu como os maiores momentos de ruptura não chegam com aviso prévio? Eles explodem, dentro de um instante comum, no meio de uma tarde qualquer, rasgando as certezas frágeis que você cultivou para se sentir seguro. São essas explosões silenciosas que abrem portais invisíveis, chamando você a atravessar sem garantias, sem promessas, sem mapas. Apenas a fé bruta de quem já entendeu que permanecer onde está é o verdadeiro abismo. Porque o perigo real nunca foi tentar. O perigo real sempre foi ficar. Quantas vezes você adiou sua verdadeira vida esperando o momento perfeito? Quantas vezes escondeu sua luz, temendo que ofuscasse os olhos de quem não queria enxergar? O momento perfeito nunca existirá. O medo nunca desaparecerá por completo. A aprovação total nunca virá. A vida real, aquela que pulsa além dos calendários e dos compromissos, exige que você avance mesmo com o coração disparado, mesmo com os joelhos tremendo, mesmo com a voz embargada. O poder de um criador não nasce da ausência de medo, nasce da decisão de agir apesar dele. Dentro de você há mundos inteiros esperando para serem despertados, capacidades adormecidas, forças que nunca foram verdadeiramente testadas, paixões que você enterrou sob camadas de prudência. Você não nasceu para ser uma sombra do que poderia ser. Você nasceu para incendiar os limites, para provocar mudanças, para deixar rastros invisíveis nas almas que cruzarem seu caminho. Mas para isso, precisa primeiro trair o pacto silencioso que fez com a mediocridade, aquele acordo confortável em que, em troca de segurança, abriu mão do extraordinário. A cada pensamento que você ousa elevar, uma nova realidade começa a se desenhar, mesmo que seus olhos ainda não consigam vê-la. Cada decisão que desafia o medo é uma semente plantada em solo sagrado. Talvez agora você ainda duvide, ainda hesite, ainda questione se é digno, se é capaz. E tudo bem, a dúvida é o prelúdio da fé. Não a fé cega no acaso, mas a fé lúcida na força silenciosa que pulsa dentro de você. Aquela que nunca foi embora, apenas aguardava o momento em que você estaria pronto para se lembrar. E se você está ouvindo estas palavras com o coração pesado, com a respiração entrecortada, com uma chama inquieta crescendo, onde antes havia apenas conformismo, então saiba, o chamado não é uma ilusão, é real, é seu. E não desaparecerá até que você o atenda, até que decida, não amanhã, não depois, mas hoje, agora, ser quem você nasceu para ser. Há um momento em que até o medo se cansa de gritar, um momento em que o pavor de falhar se torna menor do que a dor de permanecer imóvel. E é nesse espaço, onde o medo já não assusta e a dor já não paralisa, que nasce a verdadeira coragem. Não aquela coragem que estampa camisetas ou que posa para fotos, mas a coragem crua, silenciosa, que apenas os construtores invisíveis conhecem. É a coragem de acordar um dia e perceber que não importa mais quantas vezes o mundo diga não. O seu sim interno já é alto o suficiente para atravessar paredes. Você não precisa de permissão para se tornar grande. Nunca precisou. A verdade é que quem espera a aprovação para ascender já se condenou a rastejar. O chamado da grandeza é um murmúrio que só os que ousam caminhar no escuro conseguem ouvir. Os outros, preocupados em aplaudir uns aos outros em arenas medíocres, nunca entenderão o que impulsiona os que constroem legados em silêncio. Você precisa escolher. Quer ser compreendido ou quer ser inesquecível? Pense nos seus momentos mais sombrios, naquelas noites em que ninguém estava lá para ver suas lágrimas, nos dias em que ninguém estendeu a mão quando tudo o que você precisava era de uma migalha de esperança. O que restou de você depois disso
é o que importa. Não suas conquistas visíveis, não os prêmios que recebeu, mas aquilo que, dentro do silêncio e da dor, decidiu sobreviver. Isso é o que o torna perigoso para o sistema que deseja manter todos sonolentos. Você já sabe que pode sobreviver à ausência de aplausos. O mundo é rápido em celebrar as vitórias visíveis, mas esquece que cada catedral foi construída com incontáveis tijolos colocados em anonimato. Cada império nasceu de sementes plantadas no chão duro da incerteza. Cada nome imortalizado nas páginas da história foi primeiro um sussurro ignorado, uma visão ridicularizada, uma ideia combatida. E você? Está disposto a ser chamado de louco, de sonhador, de tolo, se isso significar ser fiel àquilo que nasceu para construir? Você foi programado para temer o desconforto, treinado para evitar a rejeição, condicionado a procurar a rota mais segura, a aprovação mais rápida, o alívio mais imediato. Mas toda grandeza nasce exatamente onde esses instintos são desafiados e transcendidos. A zona de segurança é confortável, mas é também o cemitério dos sonhos. E cada minuto que você passa tentando se proteger é um minuto que poderia estar moldando um destino que ninguém ousaria sonhar em seu lugar. Há em você forças que nunca precisaram de permissão para existir. Elas sempre estiveram aí, adormecidas, esperando apenas que você parasse de pedir autorização para ser grandioso. Você não precisa que ninguém entenda a fome que o consome. Não precisa que ninguém valide a visão que arde em sua mente nas madrugadas insones. A revolução que você busca não começa no mundo externo. Começa na decisão íntima de nunca mais se abandonar. Quantas vezes você diminuiu seus sonhos para caber no medo dos outros? Quantas vezes silenciou suas ideias para não incomodar? Quem preferia a versão pequena de você? Chega, há um limite para o quanto se pode encolher sem desaparecer. E você chegou a esse limite. A partir daqui, cada passo que der, cada decisão que tomar, precisa ser um ato de fidelidade radical à sua verdade mais profunda. Não por arrogância, não por rebeldia vazia, mas porque sua alma já não suporta mais ser traída. E então, diante da vastidão escura da incerteza, você terá que escolher novamente. Cada dia, cada hora, cada instante. Porque a verdadeira batalha não é vencida de uma vez. Ela é travada a cada pensamento que ousa contradizer o medo, a cada ação que desafia o conforto, a cada decisão silenciosa de ser, apesar de tudo, quem você nasceu para ser. E essa é a glória secreta dos que se tornam lendas invisíveis. Eles lutam batalhas que ninguém vê, vencem guerras que ninguém entende, mas no final erguem impérios que ninguém jamais poderá destruir. Um momento na jornada em que as ilusões finalmente desmoronam. As desculpas que antes pareciam legítimas agora soam vazias. As culpas que antes serviam de muletas agora pesam como correntes. E você percebe, com uma clareza dolorosa, que ninguém virá salvá-lo. Não há resgate externo, não há heróis que descerão dos céus para carregar você em direção aos seus sonhos. Há apenas você, seu medo, sua coragem, e a decisão silenciosa de continuar mesmo quando tudo parece conspirar para fazê-lo desistir. A maioria nunca atravessa essa fronteira. A maioria se senta à beira do próprio abismo e cria histórias confortáveis para justificar sua imobilidade. Dizem que não era o momento certo, que não tinham os recursos necessários, que a vida foi injusta. E assim, constroem prisões douradas feitas de narrativas convincentes, mas ainda assim, prisões. Enquanto isso, a vida verdadeira abate-se, vida que exige sangue, suor e fé inquebrantável, continua esperando do outro lado para os poucos que ousam saltar sem garantias. Você não nasceu para ser parte da estatística. Não nasceu para se contentar com a vida que sobrou depois que o medo escolheu por você. Você nasceu para quebrar ciclos, para desafiar probabilidades, para reescrever histórias que há gerações foram aceitas como inevitáveis. E isso exige um tipo de coragem que não se aprende nos livros. Uma coragem que se forja apenas no fogo das noites em claro, nos dias sem resposta, nos anos em que tudo dentro de você grita para desistir, mas você, silenciosamente,
se recusa. Dentro de cada um de nós existe uma guerra não declarada entre a sombra e a luz, entre o passado e o futuro, entre o que nos feriu e o que ainda podemos construir. E esta guerra jamais será vencida com boas intenções. Ela só é vencida na prática brutal da persistência diária. Cada pensamento elevado sobre quem você pode ser é um golpe desferido contra as forças internas que querem que você permaneça pequeno. Cada decisão consciente de agir apesar do medo é uma vitória invisível sobre a programação que diz que você deve esperar mais um pouco. A diferença entre os que vivem e os que apenas sobrevivem é esta. Os primeiros sangram, caem, quebram, mas continuam. Eles não confundem dor com fracasso. Eles não confundem ausência de resultados imediatos com ausência de propósito. Eles sabem que a vida não é gentil com quem ousa sonhar, mas que, ao final, é exatamente essa rudeza que separa os sonhadores dos realizadores. Porque enquanto o mundo ainda duvida, eles já estão construindo. Enquanto o mundo ainda ri, eles já estão moldando futuros que ninguém sequer consegue imaginar. Há uma força adormecida em você que não precisa de garantias, nem de incentivos, nem de plateia. Ela apenas precisa ser acordada. E esse despertar não acontece no conforto dos aplausos. Acontece no isolamento das decisões difíceis. Acontece no silêncio das manhãs em que você se levanta sem motivação alguma, mas ainda assim escolhe agir. Acontece nos momentos em que tudo dentro de você pede por desistência, mas você, como um escultor invisível, segue esculpindo seu destino com golpes silenciosos. Cada dia que você sobreviveu até aqui, cada batalha que enfrentou em silêncio, foi preparação. Nenhum segundo de dor foi desperdiçado. Nenhuma lágrima foi em vão. Tudo foi moldando você para o que está sendo chamado a construir agora. Você não está atrás. Você não está perdido. Você está exatamente onde deveria estar. No limiar entre a vida que conhece e a vida que ainda não ousou conquistar. A pergunta é: você atravessará? Porque o abismo diante de você não é um castigo. É uma ponte disfarçada. Uma travessia para um mundo onde as regras são outras, onde as possibilidades são infinitas, onde a vida é vivida com a intensidade de quem sabe que cada batida do coração é um milagre. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas dar o próximo passo, mesmo que suas pernas tremam, mesmo que sua voz falhe. Porque é assim que todos os construtores de destino começaram, não com certezas, mas com uma decisão silenciosa de não mais se trair. Há uma morte necessária antes de cada verdadeiro renascimento. Não uma morte física, mas uma morte silenciosa. A extinção da antiga identidade, dos velhos pactos que você firmou sem perceber, das crenças que por tanto tempo protegeram você da dor, mas também o mantiveram afastado da plenitude. Você precisa morrer para quem você foi, se quiser nascer para quem você pode ser. E ninguém fala sobre o luto silencioso que acompanha essa travessia. O luto por tudo o que parecia confortável, por tudo o que parecia certo, por tudo que agora você reconhece como uma prisão. É fácil querer a luz. Difícil é suportar a queimadura do processo. É fácil desejar a liberdade. Difícil é encarar a responsabilidade brutal que ela exige. Você já percebeu como, às vezes, é mais simples permanecer acorrentado, culpando o mundo pela corrente, do que aceitar que a chave sempre esteve em suas mãos? Esse é o paradoxo cruel do despertar. Ele liberta, mas primeiro destrói. Ele ilumina, mas primeiro cega. Ele fortalece, mas primeiro dilacera. E poucos têm a coragem de atravessar as ruínas sem olhar para trás. Quantas versões de você já precisaram morrer para que este que respira agora pudesse existir? E quantas ainda precisarão ser sacrificadas para que você alcance o que sempre foi seu por direito, mas que só pode ser reivindicado por quem ousa perder tudo? A grande maioria nunca ultrapassa essa fronteira. Opta por resgatar os escombros da identidade antiga, tentando reconstruir o conforto perdido, ao invés de atravessar o deserto em direção a algo novo. Você pode sentir, está nesse limiar.
e sabe que, uma vez atravessado, não haverá retorno. Não se constrói um novo mundo carregando as cinzas do velho. Você precisará desaprender para aprender, precisará desapegar para ascender, precisará confiar não no que vê, mas no que sente vibrar nas profundezas do seu ser. A fé exigida aqui não é a fé ensinada nas escolas ou templos, é uma fé primitiva, feroz, nascida da sobrevivência da sua própria essência contra todas as tentativas do mundo de domesticá-la. A pergunta não é se você tem medo, a pergunta é: você permitirá que o medo decida seu destino? O fogo que o consome agora não é o fogo da destruição, é o fogo da purificação. Ele queima as amarras invisíveis, as amnésias emocionais, as lealdades silenciosas que por anos fizeram você rastejar quando poderia ter voado. E sim, ele dói. Dói em cada célula, em cada pensamento, em cada memória. Mas depois que as cinzas se assentam, uma nova terra se revela, fértil, livre e indomável. E nela, você poderá plantar pela primeira vez algo que é verdadeiramente seu. Você já sentiu isso começando a acontecer? Um desconforto inexplicável em lugares que antes pareciam seguros? Uma impaciência crescente com rotinas que antes lhe bastavam? Um clamor mudo vindo do centro do peito, pedindo algo que você ainda não consegue nomear? Não é crise, não é fraqueza. É a terra dentro de você rachando para permitir o nascimento de algo maior. Toda verdadeira transformação soa, a princípio, como um colapso. Toda verdadeira ascensão se parece no início com uma queda. E enquanto o mundo lá fora corre, distraído, fingindo normalidade, você caminha para dentro de si mesmo, atravessando corredores que poucos ousaram explorar. Sozinho, nu de certezas, armado apenas com a decisão silenciosa de não mais ser quem esperavam que você fosse. É aqui, neste espaço interno, que o verdadeiro poder começa a se formar. Não como uma explosão repentina, mas como um fogo subterrâneo que cresce dia após dia até se tornar incontrolável. E quando esse fogo romper a superfície, quando você finalmente emergir das suas próprias cinzas, nada, absolutamente nada, poderá contê-lo. Porque aquilo que foi forjado na escuridão, na dúvida, no abandono, não teme mais a rejeição, nem o fracasso, nem a morte simbólica. Você não será mais apenas alguém tentando vencer. Você será a própria vitória encarnada, a própria liberdade feita carne, a própria promessa cumprida de tudo aquilo que um dia parecia impossível. Há uma força que desperta em você no momento em que decide, pela última vez, não pedir permissão para existir. Uma força que sempre esteve aí, latente, mas que precisou da ruptura, da queda, da solidão, para emergir com a violência necessária. Não se trata mais de tentar, não se trata mais de merecer. Trata-se de reivindicar aquilo que sempre foi seu. E não há mais espaço para negociações silenciosas, nem para concessões disfarçadas de humildade. A partir daqui, ou você se eleva, ou se apaga. O mundo ensina que é nobre se diminuir para não ofender, que é sábio se esconder para não provocar inveja, que é prudente se calar para não despertar o desconforto dos que escolheram permanecer imóveis. Mas aqueles que verdadeiramente transcendem sabem, não se honra a própria luz escondendo-a, não se serve ao mundo permanecendo invisível. A sua grandeza não é uma ameaça para os outros, é um convite para que eles despertem a sua também. Mas primeiro, você precisa aceitar o peso de ser visto como uma ameaça. Não haverá coro de aprovação quando você se recusar a rastejar. Não haverá tapetes vermelhos quando você escolher caminhar sobre o fogo. Haverá silêncio. Haverá críticas. Haverá tentativas desesperadas de reduzir sua grandeza a algo digerível para os que não suportam lembrar do que desistiram. E você precisa estar pronto para tudo isso. Precisa ser capaz de caminhar entre os escombros da compreensão alheia, sem perder a reverência pela sua própria jornada. Cada passo que você der agora será simultaneamente uma criação e uma destruição. Você estará moldando uma nova realidade ao mesmo tempo em que, inevitavelmente, estará destruindo tudo, aquilo que sustentava a versão antiga de si mesmo. E há dor nisso, a perda, mas também há beleza, uma beleza crua, incômoda, sublime.
A beleza de saber que está, enfim, vivendo por inteiro, e não apenas existindo em fragmentos aceitos pelos outros. Você perceberá cada vez mais que não precisa mais provar nada para ninguém, nem explicar, nem justificar, nem suavizar sua luz para não cegar olhares despreparados. Sua vida deixará de ser uma argumentação para se tornar uma evidência silenciosa. Sua existência será a prova irrefutável de que é possível rasgar os véus da programação e construir uma vida moldada pelo próprio Espírito, não pelas expectativas invisíveis de um mundo adormecido. Dentro de você, uma nova bússola começará a operar, não apontando para onde é mais fácil, mais seguro ou mais aceito, mas para onde sua alma vibra mais alto, onde sua essência queima mais forte. E mesmo que não haja mapas, mesmo que o caminho seja áspero, você seguirá. Porque a essa altura já entendeu. O desconforto da expansão é infinitamente mais suportável do que a dor silenciosa da estagnação. Você não será mais conduzido pelo medo de errar, mas pelo terror de não tentar. Não será mais movido pela necessidade de evitar a queda, mas pela ânsia de alcançar alturas que jamais ousou sonhar. E, paradoxalmente, quanto mais alto você voar, mais perceberá que o céu nunca foi o limite. O único limite sempre foi o tamanho da gaiola que você aceitou habitar. E agora a porta está aberta. Agora a escolha é sua. Não há mais nada a esperar. Não há mais desculpas suficientes, nem justificativas que consigam conter a torrente que já começou a romper dentro de você. O mundo pode não estar pronto. As pessoas ao seu redor podem não entender. Mas a vida que pulsa em cada átomo da sua existência, já reconheceu o seu chamado, e ela não aceita retrocessos. Você foi convocado. E a convocação, uma vez feita, ecoará para sempre. Existe um momento em que a dor cede lugar à clareza. Não porque o caminho se tornou fácil, mas porque você se tornou maior do que qualquer obstáculo. A realidade ao seu redor ainda parece a mesma, mas algo irreversível mudou dentro de você. Você não olha mais o mundo com os olhos de quem pede permissão. Você o contempla como quem reconhece que sempre foi o Criador oculto por trás de cada cenário, cada encontro, cada desafio. A vida, agora, não é mais algo que acontece com você. É algo que acontece através de você. As feridas que antes pareciam defini-lo agora são medalhas silenciosas de batalhas vencidas na escuridão. Cada queda, cada humilhação, cada noite de desespero latejam ainda na sua memória, mas já não como cicatrizes abertas, e sim como símbolos vivos de que você sobreviveu onde muitos desistiram. Você é a evidência viva de que a alquimia é possível, de que o que foi quebrado pode ser reconstruído, de que o que foi perdido pode ser transmutado em força inquebrantável. Agora você entende por que precisou passar por tudo aquilo. Cada recusa, cada abandono, cada rejeição foi uma fornalha invisível, moldando você para a grandeza que não poderia ser fabricada em nenhuma sala de aula. A sua dor não foi em vão. Ela foi o preço de entrada para um nível de consciência que poucos alcançam e que agora pulsa em cada decisão que você toma, em cada palavra que você pronuncia, em cada silêncio que você respeita. Você já não é mais movido pela necessidade de provar nada, nem a si mesmo, nem ao mundo. Sua vida deixou de ser uma corrida frenética para se tornar uma dança silenciosa com o próprio destino. Cada passo que você dá é uma assinatura energética, uma afirmação silenciosa de que você pertence àquele seleto grupo que recusou viver no modo automático. Você é agora um arquiteto consciente da sua própria existência. E é estranho, quase doloroso, perceber como o medo encolhe quando olhado de frente, como os monstros que antes pareciam invencíveis se revelam frágeis diante de um espírito que decidiu parar de recuar. Você percebe que a verdadeira prisão nunca foram as circunstâncias, sempre foram as histórias que você contou a si mesmo para justificar a rendição. Que agora, com as correntes quebradas, você pode ver, com uma lucidez que corta, que a liberdade sempre esteve ao seu alcance. Você carrega em seu olhar um brilho que não pode ser simulado, uma presença que transforma os ambientes antes, mesmo que você diga uma palavra.
Você se tornou aquele que reconhece a dor nos olhos dos outros, porque já atravessou o próprio inferno sem perder a luz. Você é aquele cuja própria existência se torna um convite silencioso à coragem, um lembrete vivo de que é possível ressurgir, mais forte, mais inteiro, mais verdadeiro. E enquanto o mundo lá fora segue, distraído pelas mesmas ilusões, você caminha em outra frequência, não porque se tornou melhor do que ninguém, mas porque se tornou fiel a si mesmo de uma forma que poucos ousam ser. Você entendeu que o verdadeiro prêmio nunca foi o dinheiro, o status ou o aplauso. O verdadeiro prêmio foi reencontrar-se, reconquistar-se, ser inteiro, mesmo em um mundo que insiste em dividir. E agora, enquanto respira, enquanto sente o pulsar firme da vida, dentro do seu peito você sabe, não há mais retorno. Você atravessou. Você renasceu. Você se tornou tudo aquilo que um dia parecia distante demais para ser alcançado. E a partir daqui, cada passo será uma criação consciente. Cada escolha, uma expressão da sua nova essência. Cada dia, uma oportunidade de honrar a verdade que, enfim, deixou de ser uma possibilidade para se tornar a sua realidade. Talvez você ainda não perceba completamente, mas algo dentro de você já começou a mudar, como uma semente que desperta sob a terra, invisível aos olhos, mas irresistível em sua ascensão. Cada palavra que atravessou sua mente, cada imagem que incendiou seu peito, foi um convite silencioso a lembrar aquilo que o mundo tentou fazer você esquecer. Que a vida real não é a que se vive para fora, é a que se constrói por dentro. Que você buscava lá fora sempre esteve oculto no terreno sagrado da sua própria alma. E agora, com as cicatrizes ainda frescas, com as velhas armaduras começando a ruir, você pode sentir o eco de uma verdade impossível de ser ignorada. Não é o destino que se alcança, é o destino que se reivindica, como o viajante que, ao chegar ao cume da montanha, entende que a maior conquista não foi o pico, mas a metamorfose invisível que o transformou durante a escalada. Existem momentos em que a realidade se abre em fendas silenciosas e, por um breve instante, somos capazes de enxergar o que sempre esteve além. Você está diante de um desses momentos. Não se apresse. Não tente decifrar com a mente aquilo que foi escrito diretamente para o seu espírito. Apenas respire. Permita que o que foi plantado hoje continue crescendo nos cantos secretos do seu ser, rompendo as amarras, iluminando as cavernas, reescrevendo a história silenciosa que carregava dentro do peito. Lembre-se, a sua luz não precisa pedir licença para existir. Ela foi feita para atravessar as muralhas mais densas, para incendiar os corredores mais sombrios, para relembrar outros corações adormecidos de que eles também nasceram para brilhar. Você não é mais um espectador passivo da própria existência. Você é agora o próprio estopim de uma revolução silenciosa. Uma revolução que começa no instante em que você decide viver com a intensidade de quem já entendeu que cada batida do coração é uma oportunidade de eternidade. Se esta jornada falou com alguma parte adormecida em você, não permita que ela se cale novamente. Inscreva-se, compartilhe, comente. Deixe sua presença marcada, não como um número, mas como uma voz que reconhece a si mesma no eco da transformação. Faça parte deste círculo de almas que escolheram não apenas sobreviver, mas incendiar a própria história. Porque, em última instância, aquilo que você acende em si mesmo tem o poder silencioso de acender o mundo inteiro.